Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Zampar de Souza e, orientado pelo professor Paulo Renato, venho apresentar a segunda etapa do meu trabalho final de graduação. Intitulado como Contextura, preenchendo o vazio urbano histórico como instrumento de requalificação do cenário arquitetônico e urbanístico, conceituando o contemporâneo fenômeno dos vazios urbanos, podemos identificar que, a princípio, os mesmos eram compreendidos como espaços inúteis ou negativos à cidade. Porém, estudos recentes tratam o mesmo como um elemento ou um fenômeno potencializador das transições e das transformações nos centros urbanos, ditos como oportunidades de mudança. Dentro deste cenário, foram escolhidos 3 estudos que se aproximam da proposta deste trabalho. O primeiro deles, proposto pelo arquiteto e urbanista português Nuno Portas, em um cenário pós-industrial, define que não necessariamente a condição de vazio tinha ligação com a ocupação dos espaços, e sim com a sua utilização. Dessa forma, podendo ser incorporada no fenômeno de vazios urbanos, espaços que, embora ainda funcionem atendendo à necessidade atual da sociedade urbana, porém, no ponto de vista de sua eficiência, poderiam ser melhor aproveitados pelos mesmos e esperam estagnados por essa transformação. Em seguida, o arquiteto e urbanista espanhol Ignacio de Solá-Morales, baseado em um termo francês terrain vague, encontra uma definição aos espaços pertencentes a estes centros urbanos. A terminologia se baseia em trazer o verdadeiro caráter e sentido de suas palavras, que o compõem, terrain e vague. O mesmo conclui que nos moldes atuais, a cidade está em uma mudança constante e veloz, a qual traz um fator de estranheza em sua relação com o indivíduo, e são exatamente nestes espaços que as mudanças estão fadadas a acontecer. Por fim, o último estudo é proposto pelo etnólogo e antropólogo francês Marc Auje, e é conhecido como non-lugar. É um conceito que, como o próprio nome já diz, se opõe à ideia de lugar, mais especificamente de lugares que se relacionam por sua importância identitária, histórica e relacional. Lugares os quais são definidos como lugar antropológico. Ainda que sejam espaços apreciados por muitas pessoas, os não-lugares invocam a individualização social, resultante da prática atual das relações sociais, enquanto que nos lugares antropológicos são estabelecidas relações de coletividade e proximidade. Auge conclui, definindo o seu estudo, que, se a identidade, a relação e a história caracterizam o lugar antropológico, pode-se afirmar que a circulação, o consumo e a comunicação são elementos caracterizadores do não-lugar. Após a conceituação e definição destes espaços urbanos obsoletos, é importante relacioná-los ao urbanismo contemporâneo, através da compreensão dos comportamentos da sociedade atual e gerar espaços públicos moldados a esta sociedade. Assim, é interessante a avaliação de ferramentas que podem nos trazer possibilidades de estratégias de mudança para esses espaços emergentes. Devido à dinâmica que os vazios urbanos possuem com relação às possibilidades de revitalização urbana, essas estratégias de intervenção se apoiam nos mesmos, sejam para combater sua obsolescência ou seja como espaços disponíveis, permitindo que passem de um estado urbano obsolente para outro que não o seja, reintroduzindo-os nas dinâmicas da cidade, tornando-se espaços mais eficientes e eficazes. No âmbito da relação espaço-tempo, o já apresentado arquiteto Ignacio de Solá-Morales propõe uma ferramenta estratégica para o planejamento urbano contemporâneo, a arquitetura líquida. Baseada nos conceitos de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que trata a respeito das relações sociais contemporâneas, que o mesmo chama de modernidade líquida. Solá-Morales apresenta a arquitetura líquida
baseado no seu desenho potenciado de início nos espaços urbanos obsoletos, enquanto lugares dos possíveis. Esta arquitetura se desenha como um modelo mais durável, usufruindo das diversas experiências temporais e espaciais, transformando espaços fixos em expansões e contrações permanentes, sem delimitar espaços, sem fixar objetos e, acima de tudo, não determinando tempos. Por fim, desenha-se uma estratégia de mudança baseada no que o urbanista e sociólogo francês François Asher considera como princípios para um novo urbanismo, o qual propõe desenhar a mudança apoiando-se em dispositivos de gestão estratégica que trabalham com o risco, através de medidas de precaução, e exploram um conjunto de novos conceitos que o caracterizam como um urbanismo reflexivo, flexível, multivariado e multissensorial, sendo estilisticamente aberto e integrando a cidade do passado nas novas cidades mais diversificadas. Estas definições constituem, portanto, o pano de fundo que este trabalho se propõe a estudar. Para o fenômeno dos vazios urbanos acontecerem, obviamente, o mesmo deve ocorrer em um centro urbano, e neste caso, trata-se do centro urbano da cidade de Maringá. Projetada pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira, o traçado urbano foi concebido seguindo os moldes das famosas cidades-jardins inglesas, desenho o qual teve como condicionantes três princípios básicos: a topografia do terreno, os dois vales existentes e, por fim, a posição da futura linha férrea. Ademais, trazendo um rigoroso estudo de zoneamentos em toda a cidade, como zoneamentos residenciais, comerciais, industriais e espaços públicos. O primeiro rompimento aos princípios que guiaram o planejamento urbano inicial da cidade se deu devido ao fato do elevado e rápido crescimento populacional de Maringá, com a implantação de novos loteamentos. Como apresentado no mapa a seguir, a expansão urbana da cidade é identificada por cores. Então, até a década de 60, temos a cor amarela, bem próximo ao centro urbano. Entre a década de 60 e 70, já temos a criação de novos bairros, porém ainda interligados ao centro urbano na cor laranja. Porém, na década de 70 a 80, nos pontos verdes, conseguimos ver um certo distanciamento do centro urbano, expandindo para áreas mais distantes. Na cor rosa, temos a expansão na década de 80 e 90, a qual ainda é mais distante do centro urbano. E por fim, na década de 90 até os anos 2000, temos a cor azul, um grande, elevado número de novos loteamentos e ainda mais afastados do centro urbano. Coube então para as loteadoras desses novos bairros as preocupações do desenho urbano, tendo como resultado, segundo Henrique Salmasi, uma preocupação maior ao se parcelar o solo, em seu desempenho vendável, ficando em segundo plano apontamentos pertencentes ao Plano Inicial de Jorge Macedo Vieira, o que acarretou como consequência principal a falta de conexão entre os bairros. Através do alinhamento de mapas da cidade de Maringá e o sistema de geoprocessamento da cidade, Henrique Salmasi elaborou um levantamento com relação à porcentagem dos vazios urbanos na mesma. Destacando em cores os três principais elementos de estudo, em laranja temos os lotes classificados como vazios urbanos, em verde os parques e áreas verdes, e por fim em azul são os lotes classificados como novos elementos. Contudo, é nítido observar que há grande concentração de espaços vazios no centro urbano de Maringá. Ao se analisar as produções arquitetônicas de Maringá região até o início da década de 90, é possível relacioná-las em três distintas etapas projetuais. Em um primeiro momento, com uma forte influência oriunda de São Paulo, estão os projetos dos edifícios como o Grande Hotel de Maringá, a Catedral da Cidade, o Cemitério Municipal e entre outras edificações básicas. Em uma segunda fase, é marcado pelo período em que se reflete na cidade as políticas do governo do estado, trazendo consigo a chegada de curitibanos ao município e a presença ilustre do engenheiro recém-formado Jaime Lerner. Por fim, a última etapa de produção arquitetônica na cidade é compreendida entre os anos 70 e 90, com a concepção de um número alto de agências bancárias, principalmente concentradas na região central da cidade.
e com uma evidente proximidade entre si. Planejadas por arquitetos das capitais brasileiras, essa produção foi marcada e nomeada em cenário nacional como arquitetura bancária, e é justamente nesse cenário que se encaixa a implantação da Agência do Banespa, projetado pelo grande mestre da arquitetura, Paulo Mendes da Rocha. O Programa de Identidade Visual Banespa, executado em 1975, tinha como objetivo principal atualizar e transformar toda a identidade visual da marca. Entre as diretrizes, evidenciava-se o conceito de manter a fluidez visual entre o espaço privado da agência e seu entorno público. Regulamentava-se o uso de mobiliário componível e planta livre e, por fim, sustentada arquitetonicamente nos preceitos modernos, se privilegiava uma identidade direta e simples, evitando-se modismos, estilos, arquiteturas de época ou estranhas aos nossos padrões culturais. Conforme a imagem, a Agência Banespa de Maringá se relaciona perpendicularmente com duas vias centrais da cidade. 3 dos 4 lotes de 13 por 40 ocupados pela mesma são voltados à rua Nel Alves Martins, formando um retângulo de 39 metros por 40. O outro lote, também com 13 por 40, se configura na perpendicular, no ponto médio dos demais lotes, com sua testada para a Avenida Duque de Caxias. Dessa maneira, totalizando a metragem total da edificação de 2.080 metros quadrados, e conformando o formato T. Sendo assim, apesar da implantação em um terreno de certa forma não convencional e tendo que projetar seguindo premissas já estabelecidas pelo cliente, Paulo Mendes da Rocha consegue implantar suas bases conceituais e imprimir sua identidade no exercício de projeto. Além disso, mostrando sempre a importância da inseparável relação entre forma e lógica construtiva, e ainda revelando e evidenciando a importância da edificação e sua relação com o entorno urbano. Ao analisar o contexto atual da antiga sede do Banespa em Maringá, uma das mais importantes produções arquitetônicas da cidade, observa-se que, apesar de ser a única obra produzida pelo reconhecido arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em solo paranaense, a mesma assiste como principal espectador seu processo de obsolescência. Devido ao advento da introdução dos bancos digitais, agências bancárias, assim como a sediada no edifício em estudo, acabaram perdendo espaço e importância em um cenário urbano, e isso é evidente tendo em vista que parte do edifício projetado por Mendes da Rocha, e hoje ocupado por uma das agências do Banco Santander, se encontra em estado de completo abandono, não sendo utilizado pela instituição. Contudo, com o objetivo de renascer o caráter identitário para a edificação e ao mesmo tempo quebrar a obsolescência da mesma e de seu entorno, propõe-se a requalificação da área do antigo edifício do Banespa em Maringá, a qual será embasada na teoria do restauro crítico, do crítico de arte italiano Cesare Brandi, e sustentada por preceitos da arquitetura líquida de Solá Morales, anteriormente assentados. Assim, esta proposta de intervenção possui como conceito uma conexão entre presente, passado e futuro, de maneira acessível e atrativa a todo o ambiente urbano ao seu redor, já que é evidente o estado de não lugar proposto por auge na edificação de Mendes da Rocha e seus edifícios circunvizinhos, marcados pelo comércio e o consumo. A fim de fundamentar o principal objetivo da proposta de intervenção, que é reestruturar um espaço obsoleto localizado em uma área urbana consolidada, foram analisados 2 casos correlatos no centro urbano histórico da cidade de São Paulo, que possuem, de certa forma, caráter similar à ideia proposta. O primeiro deles é a Praça das Artes. Projetado pelo escritório Brasil Arquitetura, localiza-se com frentes voltadas à famosa Avenida São João e o Vale do Anhangabaú. Além da reabilitação e restauração da edificação do antigo Conservatório Dramático Musical de São Paulo, a praça possui uma estrutura programática de um grande complexo construído para atender as escolas e os corpos artísticos do Teatro Municipal, os quais funcionam como uma ótima transição entre os edifícios da vizinhança e a edificação histórica remanescente. A segunda concepção projetual trata-se do Sesc 24 de Maio. Também projetado por Paulo Mendes da Rocha, em parceria com o escritório MMBB Arquitetos, a edificação possui uma área semelhante à da análise anterior, porém
e uma linguagem formal completamente distinta. Localizado no centro comercial de São Paulo, na esquina das importantes ruas comerciais 24 de Maio e Dom José de Barros, a unidade de recreação e serviços do SESC se instala no antigo edifício sede da loja de departamentos Mesbla. A concepção projetual possui como principal objetivo evidenciar a dualidade de que, ao mesmo tempo em que se demonstra as virtudes de uma futura vida urbana, reivindica-se a ocupação privilegiada de uma área nobre da cidade de São Paulo. Levando em consideração a conceituação teórica da proposta de requalificação do espaço urbano da antiga sede do Banespa em Maringá, surge a concepção do Centro de Contextura Arquitetônica e Urbana de Maringá. Com o principal objetivo de valorizar e qualificar a prática e a cultura da arquitetura e do urbanismo maringaense, o centro traz o passado, o presente e o futuro dessa ciência humana em uma linguagem contemporânea, multifacetada e atrativa. Conforme os esquemas, pode-se identificar a divisão do complexo em 3 distintas partes: o passado, que se caracteriza pela importante edificação histórica potencializada pelo seu uso cultural; o presente, intervenção urbana que consiste na transformação do presente estado urbano da área; e o futuro, edifício anexo, o qual promove a integração do estudo e da prática arquitetônica e urbanística regional. A primeira parte possui como diretriz a execução de um ato crítico de restauro para a edificação atual. Desta maneira, propõe-se a introdução de um programa cultural com áreas de exposição, biblioteca e espaço para oficinas, todas estas voltadas à arquitetura e ao planejamento urbano regional. A segunda parte se caracteriza pela extinção das patronizadas edificações comerciais localizadas nos lotes da esquina do edifício em questão. Embasadas nos princípios do novo urbanismo, a intervenção tem como principal objetivo a quebra da monotonia urbana da área de estudo e despertar o interesse da população que transita pelo mesmo para a importante edificação histórica e o seu anexo, através de áreas de convivência, passagem e manifestações. A última parte consiste na concepção de um edifício anexo moldado pelos conceitos da arquitetura líquida e voltado para a ligação das partes formadoras da prática arquitetônica, como serviço público, áreas de trabalho colaborativo, espaços de tecnologia e inovação, e, além disso, um setor para exposições e eventos na área. O conteúdo programático do Centro de Contextura segue a divisão conceitual do prédio em presente, passado e futuro. Dessa forma, representando o futuro, temos a área externa, totalizando uma área de 560 metros quadrados. No passado, temos a divisão em 2 setores: exposição, com 1.200 metros quadrados, e biblioteca, que totaliza 885 metros quadrados. Representando o futuro, temos outros 5 microsetores, que é o acolhimento, então todo o acolhimento da população e dos usuários do local, totalizando uma metragem de 600 metros quadrados, o setor de eventos com também 600 metros quadrados, a Secretaria de Planejamento Urbano da cidade com também 600 metros quadrados, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, com 600 metros quadrados também, e um espaço compartilhado, onde irá compor o coworking, a inovação, a pesquisa, o atendimento, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, totalizando uma área maior de 1.200 metros quadrados. Dessa forma, temos um pré-dimensionamento da edificação de aproximadamente 7.000 metros quadrados. Como já dito anteriormente, a edificação está localizada entre as esquinas das avenidas Duque de Caxias e a rua Nel Alves Martins, onde o mesmo relaciona-se com o seu entorno com algumas edificações importantes da cidade, como a Prefeitura e o Fórum Municipal, a edificação histórica
do Hotel Bandeirantes, a Catedral e o eixo monumental da cidade. A área de intervenção possui 2.080 metros quadrados. Está localizado numa cota de 559 metros ao nível do mar e possui as seguintes dimensões: 27 metros na fachada para Duque de Caxias, 79 metros para a Rua Nel Alves Martins. Na sua face oeste, que faz divisa com outras edificações, ela possui 40 metros. E na sua face sul, ela possui, ao total, 79 metros também, fazendo divisa com outras edificações. Tratar do partido do Centro de Contextura Arquitetônica, podemos dividi-lo também em 3 partes. A primeira dela trata-se da quebra da monotonia urbana, onde será proposto, seguindo os princípios do novo urbanismo de François Asher, a demolição das edificações adjacentes ao edifício em questão, promovendo assim uma área de acolhimento, de apreciação de todo o centro. A segunda proposta partidária é a da intervenção urbana. Desse modo, onde foi feito a demolição e a quebra da monotonia, será implantada essa espécie de pocket park, podemos dizer, que é um local de descanso, um local de lazer, um local de manifestações culturais que irão chamar a atenção da população que passa pelo local para adentrar o edifício ou até mesmo para apenas utilizar do espaço urbano que o mesmo oferece para a cidade. E por fim, temos como a terceira proposta partidária a relação do edifício novo com o velho, aonde será proposto o edifício anexo nos moldes da arquitetura líquida e que, ao mesmo tempo, converse com a edificação histórica importante do grande arquiteto Paulo Mendes da Rocha, não tirando a atenção da mesma, porém, ao mesmo tempo, também trazendo a importância para o que tem ali dentro, que é a grande contextura da arquitetura e do urbanismo maringaense. Dessa forma, podemos concluir que o Centro de Contextura vem para quebrar o vazio obsoleto da edificação do antigo edifício Banespa e sua relação atual com o centro urbano da cidade de Maringá, promovendo vitalidade urbana para a área em questão, valorizando e levantando a importante edificação histórica do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, ainda assim aproximando e criando a colaboração dentro dos setores da arquitetura e do urbanismo maringaense em uma forma, em um espaço líquido, onde o mesmo possa se adaptar, porque hoje e amanhã pode ser que a contextura da arquitetura e do urbanismo ela ocorra de maneira diferente ou por partes diferentes. Então, dessa forma, o edifício anexo ele pode se moldar para atender essas novas demandas. O edifício histórico mantém a sua planta livre, a sua flexibilização com a proposta do programa cultural no mesmo, nas áreas de exposição, aonde irá trazer para perto da população a importância desta cultura, que é a arquitetura. Obrigado.